Bom dia, estamos iniciando mais um Café com a Safra Sul. Eu sou Maria Luísa Queiroz Pereira e trabalho aqui no Departamento de Comunicação e Marketing. Caso você ainda não conheça o nosso programa, nosso intuito é de elevar os nossos conhecimentos e estreitar os nossos relacionamentos. Então se envolvam, conversem com a gente e façam suas perguntas, que a gente está aqui sempre disponível para te responder. O nosso tema de hoje é manejo e conservação de solo. Quem está aqui com a gente é a Lenise Castilho. A Lenise é agrônoma, ela é natural de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, e é doutoranda em agronomia. Lenise, muito obrigada por participar aqui com a gente mais uma vez. Obrigada, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre manejo e conservação de solo, que é um tema muito importante no cenário socioeconômico atual, uma vez que ele é muito afetado pela forma como ele é manejado. A sua utilização interfere muito no seu equilíbrio. No próximo slide, a gente vai ver... E a gente tem que entender primeiro que o solo é um sistema vivo, ele não é inerte como parece, como a gente tem a ideia que os solos são só partículas, e na realidade é um sistema vivo, é muito complexo, tem toda uma biodiversidade ali atuante, ele é muito dinâmico, é lá onde acontecem todas as reações químicas que são necessárias para o setor agropecuário. É um recurso natural, a gente não produz solo, o solo aí é resultado de processos de milhares de anos, e sendo assim, né, ele não é renovável, então a gente tem que tomar todo esse cuidado, e justamente por não ser renovável, a gente tem que conservar, porque a recuperação dele é muito mais difícil do que mantê-lo sem degradar. Aí, no próximo slide aqui, a gente tem dados da FAO de que 1/3 dos solos cultivados estão em estado de degradação ou já estado avançado de degradação. Isso para a gente já tem impacto, tanto social quanto econômico, mas para gerações futuras, esses impactos vão ser ainda mais severos se a gente não tomar cuidado. Porque, como eu disse, né, com o passar do tempo, esses solos vão ficar mais degradados e a recuperação, devido a ser muito demorada, fica muito oneroso a gente recuperar esse solo. A ideia de sustentabilidade, manejos conservacionistas, a gente tem mais quando a gente diz isso, nós imaginamos só o ambiente, o meio ambiente, conservação de meio ambiente, mas não é isso. A sustentabilidade em si, ela é sustentada, né, por um tripé, que é econômico, social e ambiental. Se nós não obedecermos e não preconizarmos esses 3 itens, a gente não está sendo sustentável. No próximo slide, nós temos como fatores de degradação tudo aquilo que vai afetar o equilíbrio do solo. Então, esse equilíbrio do solo é formado por equilíbrio físico, químico e biológico. Qualquer fator que vá atrapalhar ou afetar ou modifique esses componentes vai contribuir para o início da degradação do solo. A degradação, ela pode ser tanto de origem natural, de ordem natural, como de ordem antropogênica. A erosão em si, ela acontece naturalmente, mas a ação do homem tem ação catalisadora nesse processo. No próximo slide, a gente vê aqui um exemplo disso. É uma área de pastagem onde foi se deixando degradar essa pastagem e foi se perdendo área, que essa área ali onde está com a erosão poderia ser área ocupada por pasto, e essa perda de área reflete em queda de produtividade. No caso aqui, como o pasto já está degradado e a gente tem menos área com pasto devido à erosão, a gente tem perda de produção de carne. Ainda, assim, com as atividades agropecuárias, né, a erosão do solo a degradação do solo pode acontecer por erosão hídrica, erosão eólica, pode ocorrer e ocorre perda de nutrientes e de matéria orgânica. A gente pode, devido à utilização excessiva de
fertilizantes e de forma inadequada, pode salinizar e acidificar o solo, a gente pode poluir esse solo e, devido ao revolvimento muito acentuado do solo, a gente vai acabar degradando esse solo, ocorrendo a degradação física e seguidas de compactação, que é o que a gente tem aí, o famoso pé de grade formado devido ao revolvimento do solo no cultivo convencional. Lenise, você falou um pouquinho para a gente sobre a degradação, né, e as consequências que isso pode ter, mas qual que é a importância da gente ter um solo conservado? Bom, primeiramente, a gente tem a ideia de que o solo serve somente para sustentar as raízes da planta, e não é só isso. Como eu já disse, no solo existe todo uma biodiversidade que é muito complexa e atuante nos processos químicos do solo. Essa microbiota existente no solo, ela atua degradando a matéria orgânica e liberando esses nutrientes da matéria orgânica para o solo, participa da ciclagem de nutrientes. Além disso, o solo serve para armazenar água e também armazena carbono. O solo degradado acaba por emitir gases de efeito estufa e não é isso que a gente quer. No próximo slide, a gente tem como acontece a erosão. Primeiramente, para acontecer a erosão, o solo descoberto, pela ação de chuvas, as gotas de chuva impactam, desagregam a superfície do solo, soltando as partículas. As partículas, então, depois vão ser carregadas e por força da água mesmo, ou mesmo por ação do vento, e geralmente acabam aí sendo depositadas nos leitos dos rios, que vai acontecer outro problema para a gente, que é o assoreamento dos rios. A gente é dependente de corpos d'água, e com a erosão a gente acaba prejudicando esses corpos d'água também para a agricultura, e no geral, né? No próximo slide, a gente tem o esquema que foi montado por Rosco em 2006. E esse esquema mostra para a gente como que é complexa e quantas consequências tem para a gente deixar o solo ser degradado. Quando a gente maneja inadequadamente uma área, a gente começa a perder cobertura vegetal. Essa perda de cobertura vegetal reflete em menor suprimento de matéria orgânica para o solo. Esse menor suprimento de matéria orgânica vai afetar a CTC, a gente vai perder nutrientes por causa disso. Além disso, o menor aporte de matéria orgânica para o solo vai afetar a ação dos micro-organismos e também vai afetar a formação de agregados estáveis. E esses agregados estáveis são muito importantes justamente para segurar esse solo, para que as gotas de chuva e os processos erosivos não sejam tão agressivos sobre o solo. Então, Lenice, você acabou de explicar para a gente como que acontece a degradação do solo, né? Então, como que a gente pode fazer para conservar o solo? Então, Malu, não é tão complicado assim. Claro que a conservação do solo abrange todo o processo produtivo, desde a implantação da área até o uso do solo propriamente dito, mas o que a gente deve sempre atentar é não deixar o solo descoberto. Primeiramente, a gente teve aí, né, que já está bem difundido, o plantio direto, que já parou de revolver o solo com tanta frequência e deixava ali os restos de cultura que já dá um aporte de matéria orgânica para esse solo, auxiliando na formação de agregados estáveis. Com o passar do tempo, a gente foi tendo aí os sistemas integrados e a inserção também de pastagem no sistema agrícola. A pastagem, pela grande formação de massa dela, ela já confere uma boa proteção do solo, e as raízes da pastagem são bem agressivas e exploram bem o solo.
E por causa disso, ela também confere bastante matéria orgânica em profundidade para o solo, que já é bem interessante. O que a gente tem que levar em consideração também, não pode esquecer, é que mesmo a gente não revolvendo o solo e inserindo palhada nesse solo, nós temos que obedecer outros critérios de conservação do solo. Isso não exclui a necessidade de terraceamento, por exemplo, em áreas com declive acentuado. Bom, isso era o que eu tinha para falar hoje, né? O meu contato está aí na tela. Eu quero agradecer o espaço para a gente conversar. E quem tiver pergunta, pode entrar em contato, seja por e-mail ou pelas mídias da Safrasul, que a gente vai responder. Obrigada mais uma vez, Danise, por participar aqui com a gente. Obrigada. Bom, pessoal, caso vocês queiram ter acesso aos nossos conteúdos anteriores, vocês podem acessar o nosso blog e vocês também vão encontrar o conteúdo da Denise na íntegra. Lá no blog vocês também podem fazer suas perguntas. Então é isso, pessoal. Café com a Safrasul. A melhor qualidade e agora também o melhor conteúdo. Bom dia e boa semana a todos.